assim, nós temos que Tô ter tranquilo. disciplina. Mesmo assim, temos que ter disciplina no nosso horário, né? Então, vamos iniciar. Quem é que quer fazer a nossa prece inicial? Quem é que faz tempo que não faz uma prece aí para nós? Eduardo, chega pertinho aí, faz a prece para nós. Eu tô aqui. Tu fica camuflado aí, mas eu te descubro, não tem? Tá certo. Bom, então tá. Vamos, como eu falei, né? Acalmar a atividade cerebral. Vamos, como sempre, agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer todos os mentores aí, os nossos guias. Agradecer pela nossa vida, agradecer pela nossa saúde, agradecer pelo alimento saudável no prato. E agora já estão falando em ciclone de novo, né? Então vamos agradecer pelo teto sobre a nossa cabeça, né? Pela cama quente. Gratidão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Então vamos lá, vocês estão vendo a tela aí ou não? Sim. Tá? Tá tranquilo? Então tá. Nós, Carla, na semana... Oi, tu me dá um minutinho só para mim te até falar dois. uma coisa antes. Vai lá. Saiu um artigo semana passada na internet, falando, eu sei que não tem nada a ver com materialismo, mas acaba que tem, falando sobre o sistema, a Secretaria da Saúde, falando que o candomblé, um artigo que o Lula está colocando para pleito, para votação, dizendo que o candomblé vai ser levantado a questão para poder ser usado como também uma terapia, que através, né, da terapia da religião eles conseguem alinhar o psiquismo, o emocional e trazer um pouco de saúde, né, mental para as pessoas. Então é uma forma também de amparo, está sendo reconhecido como uma forma de amparo. Aí eu fui ler a matéria, eles me falaram lá no serviço, eu fui ler a matéria. E aí lá, nas entrelinhas, está sendo julgado junto com esse artigo, então, quer dizer, englobado, ele como frente, o aborto, a liberação do aborto, a liberação da maconha e a liberação da troca de sexo para crianças de 14 anos. Inclusive, com a disposição, né, no caso de aceitarem tudo isso, a oferta de hormônio para que essas crianças de Exatamente. 14 anos possam ser tomadas. Então, eu gostaria de que fique aqui o nosso alerta, né? Que a espiritualidade está influenciando diretamente na matéria, né? E as pessoas que estão em contato com isso colocam uma frente bonita, né? Dizendo que o candomblé vai ser ali trabalhado como saúde mental, mas o corpo Seria vem com outras outras intenções. intenções. É como aquela pessoa que age de má fé e coloca no meio de documentos papel em branco para pegar uma assinatura, né? E vou te dizer um Exatamente. negócio. Seria muito... É mais enroscado ainda do que a gente vê. É isso aí tudo. E ainda por cima, no caso, o nosso patrão maior ainda vai ficar de lado nisso aí. Por causa que Exato. agora eles vão passar para o STF.
julgar isso aí, aprovar ou não. E vai sair 2 agora do STF. E quem é que vai eleger? Quem é que vai botar lá? É o presidente que bota esses 2 do STF. E aí depois tudo isso vai ser julgado, sim ou não, pelo STF. Então quer dizer que ele ainda vai ficar à parte, qualquer coisa de ruim, de errado, nem foi ele, foi o STF. O troço muito claro. A matéria. É muita maledicência, isso aí muita má projeto fé. de lei, é emenda constitucional, o que é isso? Isso já é um projeto de lei, ele está querendo aprovar isso aí, e com essa cara bonita, assim, de bom senhor, né? Isso aí não passa no colocando, colocando essa ideia de que a religião está sendo reconhecida no governo dele, né? Que na verdade a gente sabe que não é. Né? Então, o que isso também está causando em função de tudo isso? Um deboche muito grande junto com os irmãos da Umbanda. Então, está virando piada isso, né? Porque como é um governo... Aqui, me desculpem que aqui não é o local para a gente falar disso, né? Mas a gente tem que respeitar a liberdade de escolha de todo mundo, mas como diz respeito à religião, nesse caso... Então, a gente tem que ter todo esse cuidado de observar a pseudo-ideia moral, religiosa que ele está querendo colocar nisso aí. Seria muito bom que a psiquiatria, que a medicina, que a ciência compreendesse a importância da fé no tratamento, como uma opção de medicina alternativa. Né? Seja pelo Reiki, seja pelo passe, seja pelo espiritismo, seja pelo Umbanda, seria perfeito, mas a ideia não é essa. Isso é o que é o mais triste. Né? Então, o que nós podemos fazer nesse sentido? Hoje, com uma certa sutileza, vocês viram que eu falei isso, né, no Evangelho de Manhã, é que eu tenho cuidado de não colocar as leis em si, até para que o vídeo não seja retirado do ar, Posicionamento político. Não sobra punição no canal, como é o que eu acho que nós temos que fazer aqui, porque não falta alguém para denunciar e o vídeo ser retirado. Então, por isso que eu estou dizendo assim, é bom que a gente evite, né, os nomes, porque a gente sabe quem é, né, que está... como tem passado outras emendas, outras coisas de interesses pessoais, né? Então, eles acabam sendo coniventes por conveniências, né? Infelizmente. Então, o que cabe a nós ante todo esse expurgo político, né, politiqueiro que está vindo aos nossos olhos, querendo misturar, inclusive, a religião, né? Colocando a nossa fé, o nosso Cristo numa situação bem complicada, que a gente sabe que ele não tem nada a ver com isso, né? Isso são leis dos homens. Então, nós podemos alterar as nossas leis conforme nos convém, a bel prazer, mas as leis divinas são imutáveis. A elas nós vamos prestar contas, não tenhamos dúvida disso. Né? Então, o que está acontecendo nisso aí? Eles estão se usando disso, né, para tentar passar uma ideia de bonzinho, de quem está querendo dar um apoio a essas medicinas alternativas, e não é nada disso. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós defendemos, né? Podemos pegar essa bandeira, achar bonito, nossa, até que enfim, um projeto bom. E não é nada disso, temos que ler nas entrelinhas as coisas. E conversar sobre isso, o máximo que... Só para eu concluir, gente, para não perder o raciocínio aqui. Conversar sobre isso o máximo possível e mostrar, como vocês estão fazendo aqui, a verdade que está por trás disso aí. Né? Para não desmoralizar a própria Umbanda que ele coloca como carro-chefe do projeto ali, né? Então, isso fica muito triste. É algo muito perigoso que a gente tem que olhar e orar para que a espiritualidade maior ajude para que isso não passe.
né? Não, Para e que isso assim, ó, saia por e terra, aos olhos da população é um né? grande feito, porque tem Claro, muito praticante religioso, principalmente da religião afro aqui em Rio Grande. exatamente. É o Aqui na berço. Bahia, é Aqui é um o pensamento. berço, né, da civilização afro, claro, tirando a Bahia, eu digo no sul, na região sul. Mas e me chegou essa notícia como, viu, olha como está sendo agora reconhecido. E E é aí eu fui verdade, ler, eu peguei da internet e fui exatamente. ler. E, na verdade, é um atentado contra a inteligência. É Por quê? verdade. Porque a capa da revista, vamos dizer assim, a capa do É. artigo, é o reconhecimento da religião, que já deveria ser há muitos Existiu há anos, muito tempo, desde o exatamente. princípio das manifestações religiosas. Porque a gente Exatamente. sabe o quanto Hum. ela ajuda. Mas quando colocaram esses adendos lá no meio, é um atentado contra a inteligência, como eu falo. Porque é impossível tu falar de Cristo e tu aceitar o aborto. É Exatamente. impossível tu falar de Cristo e tu aceitar que crianças com 14 anos tomem hormônio para Exatamente. mudar, para alterar o teu sistema orgânico, fisiológico, numa mutação de gênero, tanto que elas não têm nem condição nessa idade É, para poder discernir o que elas querem ser. Elas estão num conflito fisiológico com os seus exatamente. Estão próprios com uma hormônios dificuldade de e eles ainda identidade querem que incrível. eles tomem mais absurdo, é um atentado contra a vida É e verdade. contra a inteligência do povo brasileiro, mais uma vez, né? É. A gente tem que Infelizmente, a deixar gente claro. precisa levantar esse alerta, É, fomentar essas discussões. Eu sou contra o partidarismo, não tenho posicionamento político, mas isso que está sendo feito, seja qualquer político que seja, é um atentado. é. É um atentado. Lembrando que a própria neurociência explica, né, que o lobo frontal, que é o que é responsável pelas nossas decisões definitivas na vida, ele só fecha aos 25 anos de idade. Então, imagina fazer isso com uma criança de 14. Então, há relatos aí de jovens que fizeram essas cirurgias com essa idade, se revoltaram com os pais que permitiram e acabaram se suicidando. Com certeza. Então, é algo que a gente tem que conversar. Então, se o jovem ou adolescente mostrou essa predisposição, essa vontade, então a primeira coisa que tem que fazer é conversar. Um acompanhamento psicológico para ele entender que essa escolha é definitiva, que lá na frente ele não vai poder mudar, que ele tem que estar maduro ante essa escolha. Não é querer destituí-lo da ideia, mas fazê-lo compreender das consequências dessa escolha. Então, é diferente, é um posicionamento completamente diferente do que essa permissividade que eles querem dar, né? Para fazer bonito, como assim, como se costuma dizer, né? São projetos politiqueiros na intenção de arrecadar votos, arrecadar simpatizantes, que são muitos que hoje são completamente transtornados, perdidos na sua própria existências, né? Então, isso é muito grave. Mas, enfim, fica dado o recado aí para quem assistir que não nos interprete mal, nós não estamos aqui fazendo nenhuma Não, defesa nem levantando nenhuma político-partidária. bandeira. Não. Estamos apenas levantando o Sugerindo o alerta. problema, o que está por trás desse ato aparentemente bonito, né? De reconhecimento da Umbanda como uma terapia alternativa para a saúde. Na verdade, é o candomblé. Eles não falam da Umbanda porque é uma religião de Mas matriz mais africana. adiante parece que tem É, alguma coisa que fala na Umbanda ali, eu não sei. É que eu não para li nada sobre a Umbanda, mas eles fomentaram o candomblé. passar isso aí tem que alterar a Constituição. O artigo 5º da Constituição prevê o direito à vida a partir do feto. Então, Mas para eles isso não é problema, né? é,
Não está sendo nenhum problema para eles alterar a Eles Constituição, né? precisam. Não, é que não passa no STF, né? O STF, ele Mas, Não, mas, André, mas isso ele é uma vai botar ideia do mais dois lá. STF. Ele O vai escolher mais STF, dois. o STF está legislando, julgando e decretando, e acabou por aí, não tem outra. Sim, e vai se aposentar dois, agora vai sair dois e ele vai escolher mais dois, entendeu? Então, é muito Exatamente. fácil de passar, ele vai botar quem ele quer, Claro, pronto. exatamente. Isso deixou de ser Delegar pro problema. STF. E como os congressistas estão ganhando bem para serem coniventes, a oposição já deixou de existir faz tempo. Nos resta é orar, gente, não ficarmos aqui discutindo, É, que isso não vai nos levar a lugar é nenhum, verdade. apenas É fico que alerta. quando é o atentado contra a vida e vidas que não têm ainda a condição Exatamente. de falar por elas, e Exatamente. nós temos, fica aqui o alerta para quem vir assistir o vídeo que não é partido, mas é Exatamente. situação, Exatamente. é um alerta, de fato, Como um alerta. cristão, a gente não pode ser conivente em Fica hipótese lá. alguma com Não. com a mínima sugestão de aborto, né? O aborto, no meu entender, é o maior crime doloso que pode existir, porque é Bom, explícito como crime doloso. Ele só tem uma intenção, a intenção de matar, não existe outra intenção. Não é de defesa, não é de nada, é de matar. Então, não existe nenhum exemplo de crime doloso mais nítido do que o aborto. Não. isso a gente não precisa ficar atrelado a nenhuma religião. Eu, Não, quando engravidei, eu é tinha lei. 18 anos, o Eduardo tinha 17, e nós não éramos adeptos a nenhuma religião, nem praticantes, Isso é e índole. nunca nos passou pela cabeça de abortar. Inclusive, foi sugerido pelo meu pai, e nunca nos passou pela cabeça de abortar. Mas isso é índole, né? Isso é índole. Não adianta. Já é da própria. É do espírito isso, né? É, Então não tem nem aquela coisa de dizer assim, a carne é fraca. Não. não. Fraco é o espírito, na sua consciência moral, nos seus valores, né? Então, um pai, quando sugere isso, eu não estou dizendo aqui que teu pai era uma pessoa de má índole, não é isso. É no sentido de que talvez ele tenha, no desespero, pensado É, nessa alternativa. Hoje, talvez ele olhe para os netos e, nossa, como eu pude que pensar bom uma coisa dessas, que né? não Que fez, bom que ela não aceitou a minha ideia. É, E até às vezes, porque a gente sabe que tem as influências aí também, né? Às vezes esse pensamento não vem diretamente da pessoa, mas não das vem só. influências. Isso. Ó, vai lá, que bobagem, para quê, né? Sim. Vai para mais E muda fácil, uma vida, aparentemente. porque isso jamais Muda. ia nos abandonar. Esse ato Exato. Não ia nos muda uma seguir vida, a resto da muda nossa todas as vida. vidas envolvidas. Sim, Quem pensa em fazer, quem faz, o que sofreu, sim, o médico, todos, quem pagou, não pagou, não interessa. Todos os envolvidos são coniventes, né? Então, exatamente. Me perdoem a colocação que gerou uma discussão de 20 e tantos minutos, me perdoe, vamos não recuperar o que importa, mas isso é necessário para que a gente Isso é sobre a imortalidade da alma. veja o quanto o materialismo aparentemente cada vez mais o pragmatismo do nosso mundo de expiações e provas, né? A gente sabe que o bem hoje é maior, é que ele não aparece. Então, mas essas questões têm que ser conversadas, a gente tem que falar, né? Tem que falar, não pode fingir que não está acontecendo por medo de alguém nos julgar, de apontar o dedo, dizer, é fanático, é beata, é isso e aquilo. Não. Nós temos convicções e a nossa convicção é essa. Como cristãos, nós somos contra o aborto. Né? Somos contra o aborto. Então, como cristão, nós temos convicção de que o meu sim tem que ser um sim, o meu não tem que ser um não. Eu não posso, em função disso, ficar em cima do muro com medo de agradar ou desagradar alguém. Né? Então, é o nosso posicionamento, a gente respeita as opiniões contrárias, mas o nosso posicionamento é esse. Né? Ok? Mais alguém? Silêncio se faz. Vamos dar sequência. Vamos lá.
Nós chegamos a terminar, né, ali a questão 148, e ficou faltando o comentário de Kardec, tá? Acho que é Então, a partir do 3, não é? vamos, eu lembro que eu ainda disse assim, a gente parou ali no 3, mas vamos ler, porque é o parágrafo inteiro ali, né? Não tem pontuação, nada. Então, vamos, só para a gente recordar, vamos ler, vamos iniciar ali direitinho. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica, somente pelo funcionamento dos órgãos. Estudaram o mecanismo da vida. Por isso que eles são a favor do aborto, né? Cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa se tornar inerte, a aniquilação do pensamento. Triste consequência se for a real. Porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e colocar acima de tudo a satisfação dos seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que dá o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. Então, como nós já tínhamos comentado nos outros estudos, né? É instintivo essa ideia de Deus, essa ideia da imortalidade. O nada lhe infunde horror. Então, até por uma questão nós, apesar de todo o materialismo, precisamos acreditar que continuamos, mesmo que isso signifique continuarmos na hereditariedade do... Não é verdade? Nós temos a necessidade de família permaneça eterna por aqui, por assim dizer, né? Eu continuo sendo representado no meu filho, na minha filha, no meu neto, no meu bisneto, no meu tataraneto, né? Então, essa ideia de perpetuar a espécie, de perpetuar a família, de perpetuar a herança material, a herança genética, tudo isso nos dá a ideia de eterno. Um conceito errado, obviamente, mas é o que nos faz muitas vezes seguir em frente. E aí, como ele diz, né, o nada lhe infunde horror. E é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser dele, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem, de fato, poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objeto do seu amor? Quem poderia ver sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo:
pois que, depois de mim, nada, nada mais, senão o vácuo. Tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. Nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva. Isso é o pior pensamento que a gente pode ter, né? Achar que tudo que nós fizemos ante ao momento derradeiro em que nos encontramos, em que a gente está sentindo que a morte chegando, a pior ideia é que assim, não valeu nada o que eu vivi. Será que não vai ficar nada? Será que não tem nada além disso para eu viver? Então, essa é um capítulo do Evangelho segundo o Espírito que trata a visão da vida futura, né? Em que quando nós não temos essa visão da vida futura, esse pensamento aqui nos corrói muito. Então, como ele diz lá adiante, até mesmo os mais materialistas, os mais apegados na hora derradeira fazem essa pergunta, e o que será de mim, né? Na hora vem aquele instinto de tem que existir alguma coisa, né? Posso ser ateu, mas tem que existir alguma coisa. Nessa hora, né, a gente lembra de chamar por tudo que é santo, como se diz, né? Na hora que a gente vê a coisa feia. Se alguém quiser fazer um comentário. Aí é bem conveniente, né? Aí é Exato, bem conveniente. exatamente. Sem contar aquele que na última hora ainda não acredita, não acredita, não acredita em Deus, não acredita, mas na última hora pede perdão, né? Ai, me disseram que se eu pedir perdão eu vou para o céu. É o que eu ia relatar, inclusive. Né? Porque passa a vida inteira agindo na matéria, né? Exato, Trabalhando na matéria. E no último minuto da vida quer se agarrar ao espírito, né? exatamente. Não fez nada pela sua obra, pela Exa- benevolência de estar encarnado para si exatamente. e pelo próximo. E aí, na última hora, acha que Ah, um mero perdão, um mero pedido de desculpas, né? Ou um mero pedido de perdão para alguém vai é. fazer toda a diferença. Embora a gente saiba que esse último instante, assim, se ele for verdadeiro, nós já vamos receber um acolhimento diferenciado. Olha, não vai apagar tudo que tu fez, mas o simples fato de tu te lembrares, sinceramente, e de chamares por Deus, já é ponto a teu Sim, favor, né? Já não até morreu porque, totalmente sim, descrente, né? até porque ali não é o final, né? Ali é Exatamente, então. somente uma passagem. O Exatamente, vai pedido de acabar descobrindo desculpa isso. tá Né? ok, vale, mas ele não Vale, afeta, ele claro. não atenua todo o resto, porque ali ele só está passando de Não, um plano para não, o claro outro. que não. Não, claro que não. Segue dali por diante, né? Vai fazendo Exatamente. a partir Terá uma dali. outra visão, vai começar a compreender que aquele minuto final de lucidez que ele teve serviu para uma luz na entrada da eternidade, por assim dizer, né? Que ele vai começar a compreender o que realmente é estar aqui. Então, a gente brinca, mas esse último minuto aí que as pessoas têm, com sinceridade, ele conta ponto, ele não apaga nada daquilo que nós fizemos de errado, né? Mas ele ajuda a amenizar a nossa chegada no outro lado, sem dúvida nenhuma, né? A gente Mas começa a se esse entender que minuto preceder ali umas 2 décadas, aí vale mais, né? aí vale mais. Não, e às vezes assim também, não adianta só ser uma questão de desespero, né? Como quem diz, vou tentar enganar aqui, né? Vou tentar enganar a morte, fingir que eu acredito em Deus, quem sabe ela não me leva. Não adianta, também não adianta nada. É que nem aquele homem que essa história todo mundo conhece, né?
que a morte disse para ele que ia levá-lo e ele tinha o aniversário da filha, e ele disse, não, deixa para amanhã. Então ele vai e raspa o cabelo, né? E a morte chega no final do aniversário da filha e procura ele, não acha. Então, já que eu não estou encontrando ele, eu vou levar aquele careca mesmo, né? Então não adianta. A gente não engana a morte de jeito nenhum. Então a gente não engana a espiritualidade de jeito nenhum. Não adianta a gente, na hora derradeira, se fingir de arrependido ou de quem está acreditando, porque o fingimento ainda agrava mais a nossa situação. Se não for sincero, é melhor ficar quieto. Fica com a tua convicção aí, que é melhor que tu tens, né? Entenderam aqui? Então, Oi, mas boa ninguém... noite. Cadê Boa eu? noite. Eu cheguei agora. Não Mas tem esse problema. fingimento que tu fala passa por um pouco de ignorância. Ignorância no sentido de não compreender como é o outro lado, né? Sim, Porque exatamente. Não compreende porque não acredita. eu passei por uma situação muito semelhante. O velho até pode estar aí que ele estava comigo. Meu padrinho desencarnou, já tem um tempo isso. E aí eu sonhei com ele desdobrado e ele estava todo de preto. Aí fiquei sonhando ele com o tempo, ele de terno preto, como se estivesse de luto. Aí depois passa um outro tempo, ele veio de cinza. E ele estava com uma flor bem assim, demonstrando o processo, né? Isso tempos passando, tá? Estou resumindo. E aí Sim. depois eu senti um cheiro de bosta de cavalo, que era o que ele adorava, a fazenda, e aí eu fiquei com aquilo no meu ouvido o dia inteiro, aquele cheiro me perseguindo. E aí de noite, de novo, ele disse, olha, aquele lugar lá que você vai, eu não vou não, porque eu tenho medo. Mas você me leva na igreja não sei quanto das quantas, e ele deu o nome daquela igreja lá no centro, que eu nunca tinha pisado meu pé. Lá eu vou. Ele me disse, mas eu tenho medo. No sonho, né? Claro, desdobrada, né? E aí ele pediu que eu levasse na missa. E fui lá no centro, marquei a Olha, missa viu? para ele e fiquei sentada assistindo a missa. Eu e as gurias, peguei um táxi, fui na missa. Eu e E ele estava ela lá, na com pandemia certeza. e ele na missa. E aí Claro. fiquei lá na missa, assisti toda a missa, rezei para ele. Falei, bom, eu espero que aqui nesse veículo, se aí para você o lugar te importa, né? Te faz diferença, que você então aproveita aqui esse lugar e vai, segue teu rumo. E aí tá aí, Exato. depois passou muito tempo, e aí numa gira, a pretinha velha, a vovó chegou, chamou o Vilmar e disse, ele estava mais importado na igreja do que quem estava ali desencarnado, do que pedir a misericórdia da alma dele, ou seja, ele estava mais preocupado com fora do que com dentro, ela disse, né? Ainda O externo, ainda preocupado na matéria, aspas, né? exato. Porque é difícil esse entendimento. Depois eu nunca mais sonhei com ele, ou seja, né? A oportunidade que ele teve, alguém deu de Exato. bom grado. Ó, se você quer te arrepender ou melhorar, a gente vai te dar uma ponte. Então vamos lá. Deram uma chance para ele, mas mesmo assim, eu, pelo que se ocorreu, acho que ele não soube aproveitar ainda. Não, pode não E ser isso, pode ter sei, né? sido Não sei. exatamente ao contrário, pode ter sido até que aquela visão que ele estava vendo ali, talvez até alguém do lado dele estivesse dizendo, olha aí, ó, viu, ó, essa é a diferença. Eles continuam aqui, continuam encarnados, e olha, quem sabe até não estava dizendo para ele, olha quantos desencarnados tem aí, na mesma situação que tu, né? De repente isso aí pode ter servido até para ele procurar entender, Ajuda, compreender né? melhor e buscar ajuda. É que tu serviço de instrumento, quem sabe até para esse despertar, né? Quem sabe a própria Preta Velha não esteja cuidando dele, para que ele tenha uma Claro, compreensão Aí depois eu melhor. não tivemos mais contato. Foi só essa ponte Tudo de no seu levar. tempo. Quem sabe a próxima vez que ele vier, tu já não sinta esse cheiro característico da fazenda, mas sinta um cheiro de um perfume do próprio lírio que ele trazia no bolso. Sim, no Né? paletó. Exatamente. Então, as coisas vão com o tempo, né? Essa ignorância, por assim dizer, essa falta de conhecimento e até mesmo de aceitação por medo também, né?
Medo do desconhecido e medo também de nós mesmos, né? Da nossa consciência, porque quando tu sai daqui, tu deixa esse corpício aqui, é tu contigo mesmo, dando de frente com aquilo que tu Fez, né? criastes de bom e de mal. Então, isso também é um pouco de mecanismo de defesa. Não, isso aí é bobagem, não morreu, tá morto, né? Então é mais fácil a gente pensar assim que a gente alivia um pouco a nossa culpa também, né? Tem vários lados dessa moeda aí. Mas é interessante esse relato aí. Eu acho que, quem sabe, qualquer dia ele não aparece cheirosinho, de lírio. Faço votos. Se Deus quiser, claro, a gente tem que rezar para que ele esteja sendo encaminhado e esteja aberto a essa compreensão, né? Essa nova realidade. Sim. Mais alguém? Então vamos lá. Não tem esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão nolo confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma? Está bem, mas que é a nossa alma? Ou seja, até aqui ele está dizendo, tudo certo, nós temos alma, mas o que é a nossa alma? Tem forma? Tem uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. E é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se, extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou infelizes, conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? Tipo lá sentadinho na nuvem tocando uma harpa, né? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja lhes dá esta última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê. Nesse outro mundo que a todos nos espera, dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem,
facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem, e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. A cada um conforme as suas obras, não é assim? Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. É um belo comentário, né? Então, ele coloca ali exatamente todos os nossos pensamentos, nossos questionamentos, acredita, não acredita, é, não é, como é que é a alma, como é que não é, se libera com a morte, perde a identidade, a gente sabe que não, né? Porque a identidade não pertence ao corpo, a identidade pertence ao espírito. Então, nós seremos o mesmo espírito criado no princípio. Simples e ignorantes no sentido assim, somos únicos na nossa identidade. O espírito que está hoje revestido do corpo da Jaque permanecerá sempre o mesmo espírito acumulado de conhecimento ou não, dependendo daquilo que ela exerce em cada processo reencarnatório, ou nesse, vamos tomar esse por parâmetro, que ao desencarnar este corpo físico permanecerá aqui, e este espírito, que se chamou Jaqueline nessa encarnação, irá voltar em forma perispiritual para sua origem no plano espiritual, né? Na próxima encarnação, vai voltar com as mesmas características físicas, com o mesmo nome? Não. Muitas vezes a gente olha para as pessoas que não são da nossa família e diz assim, nossa, como fulano é parecido, se fosse meu irmão não era tão parecido assim, não é isso que a gente diz? São apenas aparências, né? Não significa que ali tenha uma reencarnação de alguém que é parecido com a rainha da Inglaterra. A Rayane é parecida com tem característica da rainha da Inglaterra, mas ela não é a reencarnação. Porque a reencarnação não se preocupa em trazer parecências físicas de reencarnações anteriores. Às vezes, a própria personalidade, muitas vezes, é desviada para que não haja prejuízo da missão, do trabalho que tem que ser realizado por aquele espírito. Então, muitas vezes, quando alguém questiona, fulano não pode ser reencarnação do Beltrano, são personalidades muito diferentes. Não só pode, como muitas vezes a espiritualidade se encarrega de dizer, olha, não vai levar nenhum traço da tua personalidade anterior para que a tua obra não fique em prejuízo, né? Então, a gente tem que entender isso. As memórias reencarnatórias podem ser acessadas dependendo daquilo que o espírito encarnado tenha por fazer. Então, às vezes, elas são ativadas para que se coloque algo em fundamento, em conhecimento. O próprio Kardec teve a sua memória ativada e escolhe o nome de Allan Kardec, que era o nome que ele tinha quando ele foi um druida. Então, através dessas memórias reencarnatórias ativadas, ele faz essa opção de se chamar, assinar a obra espírita
naquilo que lhe concerne, né, como codificador, como Allan Kardec, e não como Hippolyte Denisard, Leon Denisard, né? Então vejam que tudo isso vem muito bem organizadinho através da espiritualidade. Então, quando nós temos essa visão da vida futura, o que são aqui para nós 10, 30, 40, 90 anos? É só uma viagem, né? É só um período, é só um espaço em que nós viemos aqui fazer um estágio, fazer um, como é que chama esses TCC, né? Estamos aqui fazendo um aprimoramento da da nossa existência, né? Para almejarmos novos processos reencarnatórios, quem sabe, numa condição melhor do que nós nos encontramos hoje. Mas, para isso, é necessário que a gente faça a nossa parte e confiemos nisso aqui, né? Porque a nossa fé é muito abalada, né? As pedras do caminho, muitas vezes a gente se pergunta, né? Será que é assim mesmo? Será que é tudo isso, assim? Que está nos livros? Gente, são mais de 500 livros psicografados de Chico Xavier, né? Que fala sobre o mundo espiritual, sobre cartas familiares, né? O próprio André Luiz vai nos trazer aí, nas suas obras bem técnicas em relação, né? Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, Nosso Lar. Tudo isso ele vai nos trazer relatos da vida no mundo espiritual. Então, acho que em relação a essa questão aqui, nós conseguimos entender bem, né? Do, do comentário de Kardec. Alguém quer fazer algum comentário? Restou ainda alguma dúvida sobre materialismo, alguma contribuição? Jaque, André, Rayane, Eduardo. Vamos lá, Jaque. Eu vejo muito assim, como tu mesmo falou agora, nós temos mais de 500 obras do Chico, né, nos dando suporte para poder entender o mundo espiritual. E mesmo assim, a gente sabe que gera muito conflito, muita confusão e muita falta de compreensão também, no sentido de acreditar a existência do mundo espiritual, né? O ateísmo é um exemplo disso, né? O ateísmo, os agnósticos, eles são exemplos disso, né? Inclusive na existência de uma divindade suprema com inteligência além da nossa para poder com a condição de criar tudo e qualquer coisa. E eu posso estar errada nessa minha percepção, mas eu vejo muito que os dogmas criados por outras religiões, o aprisionamento religioso, a incursão do medo numa expressão, numa manifestação de fé, deu causa para que se formassem muitas pessoas com esse tipo de entendimento hoje, né? Com essa, vamos dizer assim, com essa privação de comungar de forma mais livre, desimpedida com a espiritualidade, porque não consegue compreender de fato o que, por muitos anos, foi imposto através de outras religiões. Exatamente. Principalmente essa ideia do céu e inferno, né? Exatamente. Essa ideia aí foi que fez com que muita gente fosse se afastando da religião. A própria questão, como nós já comentamos aqui, quando se traz a ideia, né, do purgatório, e a igreja começa a vender as indulgências para livrar alguém, né, do purgatório, então há essa separação, né, entre os católicos, saem, né, os protestantes ali, em protesto a essa ideia de vender as indulgências, tudo isso. Então, toda essa questão do medo, de um Deus que pune, de um Deus que castiga, fez com que o materialismo fosse crescendo. Só que nós temos que entender assim, o materialismo,
ele não é de todo mal, ele que impulsiona o progresso. O que que ele, aonde que ele peca? Quando nós não sabemos equilibrar, não é? O moral, o materialismo e a fé. Então, quando nós tornamos e vivenciamos apenas para o material, achando que somos donos e senhores de tudo que nos ronda e de tudo que nós criamos e que tudo termina com a morte, aí nós corremos um grande risco. Não significa também que por eu não pensar de uma forma digamos assim, de uma crença em Deus ou de uma crença numa divindade, que muitos não chamam de Deus, mas acreditam, por exemplo, em Jesus, acreditam nas leis da natureza, sabem que existe uma força é, acima de nós, né? Então, aí já é um processo de admitir que nós não somos o Todo-Poderoso. Mas isso muitas vezes não faz com que a pessoa seja, porque é ateu, seja egoísta. Às vezes nós temos ateus que são mais materialistas, que são mais caridosos do Com que certeza. muitos crentes, muitos religiosos, muitos tementes a Deus, né? E às vezes só se revestem de uma pseudo-caridade, de uma pseudo-religiosidade, que, como diz Madre Teresa de Calcutá, o mundo precisa muito mais de religiosidade do que de religiões, né? Então, o que que é essa religiosidade? É nos sentirmos próximos da ideia do amor incondicional, do respeito ao próximo, da lei áurea, fazer ao outro aquilo que eu quero receber em troca. Então, a gente não pode confundir aí essa questão do materialismo também, né? O bom seria que se houvesse o equilíbrio. O nosso progresso intelectual, moral e material pudesse andar junto, mas o mundo é de imperfeição e nós somos imperfeitos. Então, ora a gente evolui de um jeito, ora a gente evolui do outro. Mais alguém? Eu nunca sei se é Maíra ou se é Mayra. Maíra. Maíra, ela botou. É Mayra? É Mayra, Verdade, viu? é Mayra. Mayra, Eu ela, É chamei a verdade, eu família tava. toda Maíra. ela É colocou no Mayra. chat para nós assim, verdade. Agora diz para nós a que verdade tu estás te referindo. Não, eu me refiro à verdade que tu falou assim, ó. Eu acredito muito que é, existem pessoas que não são ateus, né? Eu conheço muitos que não acreditam, mas são pessoas assim extremamente caridosas, né? Sem saber que são ateus, assim, porque devem de ter um Deus dentro deles, porque são caridosos. E eu fico pensando, como assim, né? Não acredito em Deus. E assim, ó, Travou, eu acho, a internet dela. Vocês estão ouvindo ou foi a minha que parou aqui? A dela. Eu acho que foi a dela. Essa questão a gente consegue entender porque a tem caridade é um. cari- é, é uma forma de ter Deus também dentro do coração, né? Porque quando a Exatamente. pessoa, quando a pessoa se dedica a uma causa e É, acredita que pode auxiliar a outros, né? Não quer dizer que não pratique a caridade, que ela não tem amor, ela tem amor. Só que ela prefere exatamente. dizer que ela é ateu. Exatamente. Ela É, traz consigo a caridade por dever moral e não por exato, dever religioso, que é o que exato. nós deveríamos Isso. entender isso. Mas tá Não é a certo, a gente não pode. Cada um tem seu tempo, né? Como tu disseste, cada um vai encontrar o Exatamente. seu tempo dentro do seu caminho, dentro de cada estudo, até mesmo Exato. lendo um livro, até Exatamente. mesmo numa música, às vezes também aquilo soa bem e a pessoa, né, evolui através daquilo. E é tudo questão de entendimento, né? Da gente também Exato. escutar e concordar, né? É, Exatamente. é o que eu penso, né? Tudo que leva É. para evolução
é uma forma de tu estar progredindo dentro da própria Exatamente. espiritualidade, né? Já que tu, Exatamente. respeitando as leis dos homens e as leis de Deus, já está meio caminho andado, né? Exatamente. É. Mesmo que inconsciente, mesmo que tu respeite É, as leis de Deus, mesmo que tu não te des conta que são leis de Deus, é, mas tu estás no caminho certo. Então, isso já é exato. 50% de vantagem, né? Já conta a nosso Eu favor. penso, e aí cada um tem seu tempo, né? E a gente segue todo mundo junto e vamos indo, que tem muito Exatamente. trabalho que fazer e É vamos verdade. indo. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É bem assim. Ontem eu até assisti uma palestra, é, Mensageiros, Mensageiros, é o livro do Emmanuel, a tradução, e ele falando essa parte dos mordomos que, como que os mordomos se manifestam no plano material, né? Assim, né? No caso, nós, uns têm a caridade voltada totalmente, não fazem, porque hoje não dá tempo. Então, a gente é um mordomo, né? A gente vai executando o trabalho conforme a gente se interessa, né? E se Exatamente. É, disponibiliza, né? Então, exatamente. vai sendo um ciclo, Porque né? não adianta eu me considerar cristão e eu não praticar o bem. E Exato, apenas justificar assim, eu não faço mal a ninguém, mas eu também não faço bem. Então, isso é, também. Aí não tá resolve muito. estagnado. Aí tu tá Exatamente. estagnado também. Aí também não resolve, também tu. É, Aí tu tá realmente só pensando em ti, né? exatamente. Então, então tá. Obrigada. Obrigada, Maíra. Mais alguém? Então, gente, se todos estão de acordo aí que a questão está, né, que a gente conseguiu resolver, para encerrar, eu trouxe aqui uma parábola moderna do livro Lázaro Redivivo, pelo espírito do irmão X, Humberto de Campos, na psicografia do Chico Xavier. E ele começa assim. E essa parábola é exatamente o que a Maíra estava É falando para Mayra nós ou agora. Maíra? Não é Mayra? Mayra, Carla, não vai na Mayra, minha Mayra, onda. que a Jaque falou que era Maíra e eu fiquei com Maíra na cabeça. Mayra, desculpa, Não vai na Mayra. minha onda. Então Eu vamos vou lá. ter que rever todos esses anos que eu conheço a Mayra A Que tu Mayra. para não chamou de chamar ela de Maíra. Mayra. A Mayra. O que muda, né? Se tivesse o acento É, no I, Mas Maíra. o é que nome importante é que próprio é nesses diferente. anos todos ela foi única. Maíra Exatamente. era a única, não? Verdade, Então verdade. vamos lá, gente, para a gente não se estender muito aqui. Parábola moderna. E eis que, em plena assembleia de espiritualidade, se levantou um certo companheiro intelectualista e dirigiu-se ao amigo sábio e benevolente, que se comunicava através da organização mediúnica, perguntando para tentá-lo: benfeitor da humanidade, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Como agir para entrar na posse da verdadeira luz? Respondeu-lhe o orientador: que te aconselha a doutrina? Como lês o ensinamento do Cristo? O consulente pensou um minuto e replicou: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as forças, com todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O sábio espiritual sorriu e observou: respondeste bem, faze isso e alcançarás a vida eterna. Contudo, o intelectualista, apresentando justificativa e desejando destacar-se no círculo dos irmãos, interrogou ainda: como reconhecerei o meu próximo? O comunicante assumiu uma atitude paternal e narrou: um espiritista convencido quanto à sobrevivência da alma, porém não convencido. Dois bairros do Rio, né, se não me engano. Quando, Sim,
quando encontrou em certa rua determinada reunião de pessoas bem intencionadas, mas ignorantes das letras do mundo, tentando a prática do amor aos semelhantes, possuídas de sincera e profunda boa vontade. Porque viviam distanciadas da ciência da expressão, suas palavras evidenciavam muita imperfeição de gramática, embora a excelente disposição que revelavam no exercício de virtudes santificantes. Os desencarnados que cooperavam na obra, observando que se aproximava um irmão detentor de elevados conhecimentos, indicaram-lhe o nome para que se lhe rogasse a valiosa colaboração. Instado pelos trabalhadores daquele piedoso núcleo do bem, o cavalheiro aproximou-se, sondou o ambiente, negou-se, acrescentando: não posso cooperar. Isto não é espiritismo. E passou apressado em busca de seus interesses. No entanto, um materialista de bom coração e reta consciência que vinha pelas mesmas ruas, encontrou a pequena assembleia e, observando-lhe a determinação na prática do bem, distribuiu palavras de conforto e encorajamento entre aquelas criaturas de aprimoradas qualidades morais, deixando ali as bases de uma escola que funcionaria em breve, aperfeiçoando valores e melhorando conhecimentos. Seguia o mencionado adepto do espiritismo estrada fora, quando se lhe deparou um quadro doloroso. Miserável mulher, exibindo terríveis sinais de sífilis, caíra nas vizinhanças de soberbo jardim, cercada por duas companheiras de infortúnio, necessitadas do braço de um homem caridoso que auxiliasse o transporte da enferma. Sentindo a aproximação do crente sob nosso exame, acorreram pressurosas, ambas as infelizes que ainda podiam andar, suplicando-lhe socorro em palavras da gíria, a evidenciarem, porém, justificada aflição e ardente desejo de ser úteis. O espiritista reparou que se encontrava nas adjacências de uma grande casa dedicada a prazeres menos dignos, e receando o falso julgamento a respeito de sua conduta, negou-se exclamando: não posso ajudar, isto não é espiritismo. E afastou-se sem mais delongas. Entretanto, o ateu que lhe vinha nas pisadas ouviu o clamor das mulheres e, longe de qualquer pensamento malicioso alusivo ao local, amparou a pobre criatura, providenciando imediatamente para que fosse asilado em um hospital próximo, colaborando no pagamento das despesas, alheio a qualquer ideia de compensação. Mais adiante, seguindo o espiritista, o seu caminho, encontrou um grupo de trabalhadores filiado às igrejas evangélicas do protestantismo. Velhos, rapazes e anciãos cantavam na via pública, enternecendo corações com as reminiscências de Jesus. Fim do número musical, algumas jovens distribuíam flores natais em troca de insignificantes donativos, destinados ao socorro de criancinhas órfãs e desvalidas. Uma das graciosas meninas aproximou-se e ofereceu-lhe uma rosa, acrescentando: amigo, cooperai conosco na assistência aos pequeninos abandonados. Interpelado, porém, viu que o agrupamento trazia numerosos exemplares de jornais e revistas com interpretações religiosas diferentes daquelas que o seu raciocínio aceitava. E, colocando-se em posição contrária à cooperação cristã, respondeu rudemente: não é espiritismo.
e prosseguiu rua fora apressadamente. Todavia, o materialista bondoso que o seguia acidentalmente foi colhido pela solicitação das jovens e, sentindo-se feliz pela expressão de humanidade que a reunião apresentava, conversou alegremente com as meninas, encorajou o ser a fim de acompanhar o trabalho de mais perto, valeu-se da bolsa que trazia e adquiriu muitas flores de auxílio com o espírito amigo das boas obras e não com a disposição agressiva dos combatentes, despreocupado de qualquer recompensa. E o espiritista seguiu seu caminho para a Gávea, e o materialista continuou na estrada da bondade espontânea. O mentor fez longo intervalo e, em seguida, perguntou ao consulente: qual dos dois, a seu ver, aprendeu a reconhecer o próximo, prestando-lhe a atenção que devia? Ah, certamente, replicou o interlocutor sensibilizado. Foi o materialista, que sentia prazer em servir, trabalhando por um mundo melhor. O sábio espiritual sorriu e falou-lhe antes de despedir-se. Então vai e faze tu o mesmo, irmão X. Para a nossa reflexão, né? Lembra a palavra, a parábola do bom samaritano, né? Então, gente, que possamos ir nós e fazer o mesmo também, né? Ou o mínimo que nos cabe, que é não julgar os outros nas suas escolhas, nas suas atitudes e oferecer sempre o melhor de nós, independente das nossas convicções, da nossa fé, da nossa crença, né, religiosa. O bem é sempre o bem e será sempre o nosso advogado em qualquer época da nossa existência. Acho que era isso sobre o materialismo. Mais alguém? Eu acho que tu fechou com chave de ouro, porque serve para muita reflexão mesmo, né? É Para que a verdade. gente consiga entender que a gente não consegue se desprover de toda a matéria porque nós estamos imersos nela, né? Exato, A gente precisa alimentar a matéria para ter uma sobrevida ainda enquanto espíritos aqui encarnados, né? exatamente. E esse propósito que a gente tem é sempre de levantar reflexões mesmo. O que a gente faz enquanto estamos atrelados a uma religião. Que a gente não coloque, eu acho que, os nossos feitos religiosos à frente de uma vertente mais inclusiva das pessoas. E não segregue, né? Porque foi exatamente o que o texto quis nos passar, essa segregação. Eu só prezo pelo espiritismo ou pela religião X, e tudo que está fora dela não me cabe, não me serve, não tem utilidade para mim. E é isso que fica para mim, pelo menos para minha reflexão. Exatamente. E para que a gente entenda também que a matéria neste mundo de expiações e provas, ela nos pertence. Nós precisamos da matéria física para estarmos aqui em busca dessa evolução, desse aprendizado. Precisamos das coisas materiais para auxiliar no progresso intelectual. O que nós temos que entender é que o cuidado de não idolatrarmos a matéria, né, como sendo acima verdade absoluta e a única aquisição que nos pertence de direito, e nem deixar que o nosso fanatismo ante as nossas convicções religiosas se tornem tão materiais a ponto de que a gente não consiga praticar o bem e olhar este Cristo no nosso próximo, como instrumento da nossa prática evolutiva e do bem que nós precisamos praticar. Então, como diz aquele ditado popular, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. E eu nunca vi um guia dar orientação do contrário. Muito pelo contrário, né?
quando ele é procurado e pedido uma orientação espiritual para a matéria, ele pede que procure a medicina, né, do plano físico. Ele trata a parte espiritual, mas ele jamais mexe em qualquer tratamento, em qualquer remédio, em qualquer indicação farmacológica do plano físico. Tanto aí está o maior respeito pela matéria também, né? Exatamente. Ele A necessidade É a que se ética, né? precisa, né? É a ética, exatamente. É é a a ética. ética. Então, gente, acho que se ninguém tem mais nenhuma consideração, já são quase 10 horas, né? O povo trabalha amanhã. Quem gostaria de fazer a nossa prece final e depois que o Vilmar encerrar a gravação, a gente debate quem faz a próxima aula. Posso indicar a Mayra? Pode e deve. Para fazer a prece final ou o estudo? A prece final, Ah, A o tá. estudo prece. também seria uma boa. É, o estudo também seria Não, bom. vamos fazer a prece, então, né? Tá Então, bom. então, primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus, né, pela oportunidade de a gente ter essa condição física e moral, né, dentro da matéria também, porque a condição moral é importantíssimo que a gente tenha essa plenitude de consciência do que é certo e do que é errado, junto com o estudo, né? Tudo é uma questão de unificação de nós mesmos, né? E agradecer aos nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda, que estão sempre ao nosso lado para nos conduzir pelo melhor caminho, nos auxiliando para que possamos ter um entendimento sempre, a humildade, né? Para que sempre possamos entender o outro também, né? Da melhor maneira que for necessário a cada um. Então a gente reza um Pai Nosso, que esse nos complementa tudo, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Pai. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixes cair em tentação, e nos livre sempre do todo o mal, Pai, que assim seja. E assim Todo mundo seja. ouviu? Sim, estava bem claro, sem problemas. Então, agradeço assim muito assim, a oportunidade de estar com vocês, né, de ter esse conhecimento através da Jaque aí, né? Ela faz um trabalho belíssimo. Tu também, Carla, tenho escutado todos vocês, né? E isso é muito bom, muito bom. Pena que ainda a gente tem que trazer mais gente, né, para poder escutar um pouquinho mais, né? Para poder levar um pouquinho de paz, de sossego, né? De acreditar, de trazer uma vibração positiva, de acreditar que tudo vai dar certo e que tudo está no caminho certo, né? É isso que a gente precisa. A gente que agradece a tua participação e cada um tem o seu tempo, né, Mayra? Não te Isso. preocupa. Cada um vem no seu tempo, na sua hora. É tudo assim, né? Tudo é um caminho, né? Deus nos mostra um caminho e a gente vai, né? Pega na mão e vai. Segura e vai, segura firme. Segura e vai, segura firme e vai, porque a batalha é grande, né? Então tá, gente, uma boa noite para vocês, tá? Muito obrigada por tudo. Boa Nós é que noite. agradecemos. Beijo. Boa Os noite. encontros Boa já estão noite. todos Boa eles noite. agendados, né? Né, Mayra? Oi? Os encontros já estão todos eles agendados ali em nós de novo, juntos. Ah, sim, claro. E, Isso aí já é providência é, divina. Depois eu tenho que te contar Exatamente. umas coisas aí que eu ainda não te contei. Ah, Depois te Vilmar, converso. acho que tu pode encerrar.